Costumo dizer que eu tive muita sorte de começar no setor de telecomunicações nos anos 90. Ainda tinha infraestrutura bastante limitada e sistemas analógicos, mas que por isso passou a se modernizar continuamente através da liderança de grandes profissionais. Meu nome é Luiz Minoru Shibata e esse é o Highline Conecta. Criamos esse espaço para bater um papo com pessoas que fazem parte dessa história, trazendo registros, curiosidades e aprendizados. Espero que você curta, siga e compartilhe. E se tiver sugestões de convidados, manda pra gente. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Highline Conecta. Aqui entrevistamos pessoas que foram chave no desenvolvimento das telecomunicações no Brasil para ajudar você a entender como passamos de uma época quando o telefone era fixo e declarado no imposto de renda para termos mais de um aparelho celular por habitante no Brasil. Se você ainda não escutou os episódios anteriores, eu sugiro maratonar. Estamos revivendo a história pelo olhar de quem fez a história. A cada episódio, jornalistas diferentes batem papo com pessoas que fizeram parte da construção das telecomunicações no Brasil, trazendo curiosidades, registros e aprendizados. E também refletindo sobre o futuro. Afinal, trata-se de um setor que não para de se expandir e modernizar. Eu sou Roberta Prescott, jornalista especializada na cobertura de telecomunicações e tecnologia da informação. E estão aqui comigo Jairo Ocrete e José Luiz de Souza. Sejam muito bem-vindos, obrigada. Obrigado. Bom, o Jairo participou do lançamento da BCP, comprada depois pela Claro, e tem uma longa carreira como consultor para as áreas de telecom e tecnologia. E o José Luiz fundou a Teleco, importante fonte de informação para o mercado, presidiu a TES, também adquirida pela Claro, ocupou várias posições de direção em empresas de telecom e hoje é presidente da Fitec. Bem, obrigada mais uma vez. Bom, vocês dois integraram operadoras da Banda B. Então, antes da gente entrar aqui no que foi a Banda B, eu queria entender como que vocês foram parar no setor de telecomunicações. E Zé Luiz, se puder contar um pouquinho ali da história do lançamento da Teleco. Eu conto um pouquinho. Bom, eu comecei em telecom desde sempre. Sou engenheiro de telecom. Então, comecei em telecom. Então, desde sempre. A história da Teleco, ela vem um pouquinho depois da compra pelos mexicanos, da Claro, da compra de tudo que eles compraram. Entre a BCP, do Jairo, a TES, de onde eu estava, e foi em 2002. 2002, quando eu saí, né, deixei o grupo se concentrou em São Paulo e curioso, né, passando por São José para comer uma feijoada, Tudo e eu lançamos a Teleco. Concordamos em abrir a Teleco com o princípio básico. Nós não vamos fazer planejamento de longo prazo. Vamos entrar no barco e vamos remar. Logo, logo, o barco vai nos indicar o caminho. E assim foi. Assim nasceu a Teleco. E já vão 20 anos de história. Assim vão 22 anos de história. E o lançamento oficial foi numa data típica, né? Foi no FutureCon. E a nossa data, então, de aniversário, não é uma data, é um evento, é o FutureCon. Que legal. Então, é assim que é a Teleco. E como eu usei Teleco, como eu usei os números. Divertido. Obrigado, Zé Luiz. Eu ainda uso para fazer as matérias. E dá o trabalho até hoje. Não tem fim de semana, não tem nada que impeça o trabalho, que é longo. Como que você foi parar no setor de telecom, Jairo? Eu não sou engenheiro de telecoms, nunca imaginei trabalhar em telecoms, foi meio por acidente. Me chamaram para fazer parte de um time preparando uma proposta para uma operadora de telefone celular em Portugal. E foi a minha primeira exposição fazendo o business case e eu me apaixonei pela coisa. E trabalhava numa outra prática na firma de consultoria, na prática de serviços financeiros, e passei para a prática de telecom. E a partir daí foi telecom e tecnologia. Fiz vários projetos em Portugal, trabalhei com pager
Eu estava comentando antes que eu andava em Portugal com uma maleta, telefone, rede C, 450 MHz. Todo mundo parava na rua para olhar que eu falava no telefone enquanto andava. E aí, a partir daí foi telecom. Depois eu fui para uma operadora holandesa, KPN Telecom, que era operação monopólio estatal. Eu fui para lá na época de privatização, liberalização e digitalização, para preparar a empresa para o novo mundo que estava nascendo, né? Que ano foi isso? Isso foi em 1304 a.C., mais ou menos. 93, eu acho, 93, uma rede pequena, rede digital, rede analógica, desculpa aqui, rede digital analógica. E depois eu vim para o Brasil, para o começo da BCP em 98. E aqui fiquei. No setor de telecom, né? Eu mencionei da banda B. Eu acho que era legal a gente explicar o que era essa banda B, né? Que ela nasce ali para incentivar a competição e da atuação de vocês nas operadoras de banda B. É claro que em outras entrevistas, outros bate-papos como esse, alguém já explicou a historinha, né, do sistema Telebrás, claro, né? Mas, lembrando um pouquinho, foi onde eu comecei, lá no Rio, no que não era nem a Telerge ainda era a CTB, que estava se juntando, né, no sistema Telebrás, separando a operação de São Paulo, a operação do Espírito Santo e a de Minas, que eram concentradas no Rio, na CTB. Bom, cada empresa, uma por estado, né, foram construídas, ficaram algumas não estatais, como foi o caso da hoje Algar, a CTBC, tinha também lá no Rio Grande do Sul a CRT e por aí vai. Mas o sistema Telebrás se consolidou até que veio, então, o celular. Então escolheu-se o padrão americano, né, o AMPS, para se implantar no Brasil, devido à questão de frequências disponíveis, etc., na faixa de 800 MHz. Bom, muito bem, assim foi feito que as estatais foram implantando os sistemas celulares. Primeiro foi no Rio, Brasília e tal, por aí vai. Então, São Paulo até demorou um pouquinho por causa da questão concorrencial. Isso era a primeira banda do celular, chamada banda A, uma certa faixa de frequência. A banda B, uma outra faixa de frequência, no mesmo range ali dos 800 MHz, que então foi a banda privatizada. O Brasil passou por um processo de mudança legal, criou-se uma lei mínima, né, das telecomunicações, para permitir que houvesse, então, as concessões na chamada banda B, que foram licenças vendidas, né, em uma concorrência fortíssima, altíssima, ganha pela BCP em São Paulo, ganha pela ATL lá no Rio e por aí vai, todas as outras que foram. A BCP também tinha uma no Nordeste, não é isso, Jair? Região metropolitana BSE, de São Paulo e Nordeste. Nordeste. Eram 4 estados do Nordeste. E veio a TES também. Essa divisão da banda B foi interessante pelo seguinte: eles decidiram, o governo decidiu, que ia ser mais ou menos por população. Mais ou menos. Então, a concessão do Rio era Rio e Espírito Santo. Interessante. A concessão do estado de São Paulo eram duas. Era o DDD 11, que era BCP, e os demais DDDs, 12 a 19, foram conquistados pela TES. Curiosamente, batia mais ou menos, como bate até hoje, a população. O DDD 11 tem mais ou menos metade da população do estado, os demais DDDs, a outra metade, mais ou menos, aproximadamente. E assim foi a banda B, depois tinha nos outros estados, né? No Rio Grande do Sul, Paraná, cada um estado foi tendo também as suas. No Nordeste, por essa mesma questão geográfica e populacional, a BSE tinha mais estados. Se eu me lembro bem, eram 4 estados. Isso. A sede era em Recife, mas tinha outros 3 estados.
Mas se falava banda B, mas o importante é que iam ter cada localização ia ter 2 operadoras funcionando. Você podia escolher a concorrência. Você podia escolher operador 1 ou operador 2. Acho que essa era a grande diferença. E a outra grande diferença, Zé Luiz, é que você ia poder entrar numa loja e comprar celular, não ia precisar ficar esperando. Sim. Acho que essa era a grande diferença. E que foi o que estimulou, né, a população a comprar. Agora, falando um pouco de infraestrutura, vocês que estavam lá, né, nesse começo, essas operadoras elas tinham que colocar toda a infraestrutura, quer dizer, preparar toda a operação. Existia um medo de não ter cliente ou de não fechar? Como que foi passar essa... Ao contrário. A oportunidade era tão grande, que esse medo não existiu. Ao contrário, queriam fazer rápido para trazer os clientes para dentro rápido. E era dificuldade para fazer. Porque não tinha o mapa de como fazer. Tinha que desenvolver fornecedor, tinha que falar com as localizações para licenças. Era tudo novo. O processo de construção de uma rede tão rápido no Brasil não tinha sido feito. Então, tudo era para ser inventado de novo. Quais eram as principais dificuldades nisso? Assim, que desafios que vocês enfrentavam lá atrás, que vocês lembram? Os desafios foram de infraestrutura, né, de não ter energia elétrica, por exemplo, para os sites que estavam se construindo. Coisa complicada. E construir milhares de torres ao mesmo tempo, nesse Brasil afora. Imagina o seguinte, você está lançando uma nova operadora que não tem nada, zero. Do zero, por isso que... Você tem que contratar alguma coisa como 800 a 1.000 pessoas para dar início à coisa. Você tem que contratar fornecedores que vão contratar sites para você implantar, contratar toda a implantação disso e contar que está todo mundo comprando equipamento no mesmo instante e que os fornecedores te entreguem no prazo. Sistema de billing. Você tinha que contratar engenheiros de telecomunicação, que tinha ótimos engenheiros no sistema Telebrás, mas não eram suficientes. As pessoas para fazer marketing de telecomunicações, como era o meu caso, no Brasil existia os marqueteiros de telecomunicação da Telebrás, que eram um grupo de pessoas limitadas e não estavam acostumados a trabalhar num mercado competitivo, porque não tinha concorrência. Então tinha que trazer, me trouxeram da Europa e trouxeram muita gente de outros lugares por causa disso. Era uma operação realmente interessante. A operação de celular tem características interessantes, né? Por exemplo, todo antifraude é igualzinho de cartão de crédito. Igualzinho. Porque a fraude existe mundo afora. Existe em orelhão até hoje, imagina, isso não vai existir no celular. E no cartão de crédito, etc. Então, isso é um grupo interessante, né? A outra coisa muito característica também é o marketing, né? O marketing é um marketing completamente diferente. Por quê? Isso é muito mais ágil do que qualquer outra coisa. E muda rápido, né? Muda muito rápido. Não é à toa que a gente tem, né, um monte de propaganda toda hora na TV e tal, porque é disputa pelo cliente a cada minuto. Que ano que a gente está falando? 98. Sim, 98, 97. Precisou explicar para a população o que era? Vocês lembram disso? Precisou, claro que sim. Porque hoje todo mundo tem o celular, acha que a internet já nasceu, mas a gente está ali na ebulição. A internet comercial vem em 95, você tem o celular entrando ali em 97, 98, ficando mais popular. Exemplos interessantes, né? Primeiro é que a pessoa pegava o celular e dizia, como é que dá tom, né? Como é que pega tom? Não dá linha. Na linha. Não dá linha. Não tem isso, né? Verdade. Essa é a primeira coisa. Pra quem é mais novo, da linha, você pegava os telefones fixos, punha na orelha e precisava fazer um té, aí você discava, né? Primeiro tinha que dar. Discar, tem gente que não entende por que fala discar. Eu falei a idade agora. Continuando revelando a idade, tinha uma outra coisa, o direito do consumidor. Não existia antes da banda B. Que me desculpem os historiadores, mas foi a banda B que trouxe esse direito de você trocar o aparelho, de você entender que comprou errado, né? Por quê? Porque você estava no mercado competitivo. Se você não atendesse ao seu cliente, você não ia ter cliente. Então precisava mudar o mote do mercado.
mote do mercado é atender bem ao cliente. Então, os call centers cresceram, acabou a antipatia do call center, todo mundo virou simpático, porque antes, o que era? Você era refém de um só operador, então, paciência. Posso te atender, não posso, não interessa, né? E acabou. Com a banda B, não. Começou a competição, e a primeira competição no Brasil real em telecomunicações foi com a banda B. O processo todo de comercialização. As lojas de celular, as lojas de operadora. Lojas bonitas. Bonitas, bem Em vez de uma tratadas. loja, ela... Você podia escolher o tipo de aparelho. O problema todo também, a gente não falou nisso, a disponibilidade de aparelho. Faltava aparelho. Era bem complexo. Ter toda a garantia de fornecimento dos aparelhos para poder atender a população. Tem um detalhe histórico, né? A banda B começou já com telefonia móvel digital. E a banda A começou analógica. Lembrando, o AMPS analógico, e depois alguns da banda A optaram por uma tecnologia e outros por outra. A gente lembra da briga do GSM. Aí CDMA, veio, né? antes até, do CDMA com o TDMA. A maioria escolheu o TDMA, até porque tinha mais aparelhos disponíveis no mercado e alguns escolheram mais conhecida, né? o CDMA, né? O GSM também é um TDMA, né? Começou também um TDMA. Então, quer dizer, era mais natural esse caminho, né? Então, a escolha da TL, da TES, da BCP, foi a escolha de TDMA. Isso facilitou a integração e era assim, uma coisa mais tranquila para clonagens, etc., do que o AMPS. Então, a banda A ainda teve um sofrimento da troca de tecnologia. Mas andou bem, a coisa. Também eles se modernizaram, também fizeram suas lojas mais bonitas, com atendimento melhor. Também foi interessante. E a concorrência continua interessante. Interessante que existia concorrência. Que tecnologia é melhor? É CDMA ou TDMA? Que, na verdade, não importa. Hoje não se fala mais nisso. Hoje... E aí, no meio de tudo isso, teve a privatização também, né? Ali em 98. Como que vocês avaliam que foi esse processo para permitir, né? Para pavimentar o caminho que a gente chega até hoje? Por favor. Acho que a privatização foi interessante, porque a privatização foi, num princípio, separado da privatização de celular, as empresas eram separadas, e aí com o tempo a gente começou a ver de novo uma integração. Não? Se falava, não, é diferente, é igual, a empresa de celular é diferente da empresa de fixa, e hoje a gente vê que a gente está tratando de uma mesma necessidade de uma forma integrada, mas não era o que se via naquela época. A velocidade de evolução, a maneira de tratar o cliente era muito diferente. E acho que naquela época era importante que fosse separado, hoje não mais. Agora, as privatizações, a liberalização das redes fixas também, elas permitiram um crescimento muito grande da infraestrutura que depois foi usada para celular. Toda a parte de fibra, toda a parte da rede de backbone. Lembrando, o Brasil era dividido no mundo celular em 10 áreas, né? 10 áreas com 10 concessões na banda B, mas na banda A eram 9, porque São Paulo era uma só, né? E tinham outras divisões por estado da antiga Telebrás. Quando veio a privatização, o Brasil foi dividido na fixa em 3 áreas. Daí vem o nome Telemar, que era aquelas concessões que tinham mais a ver com o litoral, do Rio para cima. Né? Veio a Telemato, Mato Grosso, tal, interiorzão. E tinha São Paulo, que era separado. Né? Então, muito, muito interessante essa divisão que fizeram. Mas isso que o Jairo lembrou é que mexeu também um pouco, porque começou a aparecer já um outro caminho,
né, o mundo da internet também já estava pedindo mais coisas, mais banda, né, para poder navegar, para poder andar bem, para tudo ser mais rápido, ser mais produtivo. Essa privatização foi ótima. Você lembra dos espelhos, espelhinhos? Tinha. Hoje ninguém lembra disso mais. Não, foi interessante que, ao mesmo tempo que vendeu-se, né, a Embratel, que era a operadora, né, da longa distância, fez também uma espelho, né, a Intelig, que era, né, a espelho, né, teoricamente, da Embratel. A Intelig mais tarde foi comprada pela TIM. Né? Interessante também isso. Mas, quer dizer, então esse mundo foi andando, né? E foi se juntando de novo, até que chegamos no dia de hoje com 3 grandes operadoras, mais uma que está aí, né? Mais a Oi que está ainda em processo de vendas, em partes, etc. E tal, e que continua por aí. Mas é interessante de se ver como é que eles voltaram também para o mundo da fixa. As móveis voltaram por causa da infraestrutura. A gente vê uma grande separação, um estímulo muito forte para a competição lá atrás. Você tem várias operadoras pipocando no país e, passados essas décadas, você vê essa consolidação muito forte no mercado, né? Que é um pouco do que a gente vê acontecer também com os provedores de internet agora, que pipocaram, enfim, deve ter 8 mil, 9 mil ISPs no Brasil, e vemos um movimento de consolidação. É cíclico isso em telecom? E quais são os prós e contras desses modelos? Quer dizer, de ter vários, estimula a competição, depois você vê esse movimento de fusão-aquisição e grandes conglomerados. Acho que o mercado vai ditando as realidades, o que dá para fazer, o que não dá para fazer. Se for um negócio bom, a regulamentação permitindo, vai entrar mais alguém, a competição vai aumentar. Agora, a gente tem que olhar o setor de forma mais ampla. Se você olhar provedores de conteúdo, provedores de aplicativo, o número de jogadores é muito maior e a concorrência é muito maior do que isso. Hoje você tem um celular, você usa a conectividade de uma operadora e depois tem um monte de aplicativo no seu celular que você vai estar falando com um monte de gente, usando um monte de outros provedores, alguns que você paga, outros gratuitos, mas o ambiente é muito maior do que isso e na época ninguém imaginava que ia ser uma coisa assim. Tinha-se sim uma coisa assim de futuro, né? Você olhava para o futuro e dizia, olha, esse negócio de voz tende a ser um negócio pequeno, o mundo de dados é que será o mundo. Isso transforma completamente as estratégias dos investidores. Quem está só no mundo móvel diz, opa, espera um pouquinho, eu preciso estar no mundo fixo, porque é comunicação de dados que vai invadir. E eu quero ter os lucros de tudo isso aí. Espera aí, quero participar de tudo isso. Então, por estratégia até de médio e longo prazo, é que eles se consolidaram e precisavam se consolidar. A outra questão é que os investimentos são altíssimos. Então, só quem tem, de fato, muito dinheiro para investir e tem disponibilidade de capital intensivo para o business, que faz isso. E aí você diminui o número de players no mundo. E no começo as redes eram todas separadas, não se falava de compartilhamento de infraestrutura. Verdade. Eram números realmente absurdos. Mas era um fator competitivo. É isso que eu falava, você colocar uma torre, uma antena num lugar, eu lembro de cobrir anúncios, olha, a operadora tal chegou num lugar e você fazia toda a cobertura, né? Hoje em dia, isso não é mais um fator de competitividade. Por sorte, a tecnologia serviço, também evoluiu. Né? Mas olhando para trás ainda, ninguém imaginava que as coberturas fossem o que elas são hoje. A ideia era cobertura de celular nos centros da cidade e o resto por satélite. As Iridium, Globalstar da vida, que hoje viraram outras coisas. Ninguém imaginava. Também você falou mais de um celular
por habitante no Brasil. Eu lembro lá atrás de falar que em tantos anos ia chegar a um celular a cada 4 habitantes. As pessoas achavam absurdo. Achavam, não, nunca vai ter tanto celular. Tivemos discussões incríveis disso aí. Nunca, 4. Porque não tem poder aquisitivo para isso e tal, era uma coisa assim. Não tem uso, as pessoas vão usar para quê? Como que as pessoas vão usar? Existiam coisas interessantes, eu lembro, a BCP, na época, publicou um manual de etiqueta. Como você usar ou não usar o celular. Já ia publicar, né? Não, acho que é um documento histórico. Acho que eu tenho um desses aqui. É um documento histórico, um pouco para dar risada. Ensinando as pessoas como usar o celular. E a gente passou uma fase também de muitos celulares por pessoa, porque você tinha o celular de uma operadora, depois da operadora A, B e C, porque você tinha que usar o da A para ligar para A, da B. Então as pessoas andavam com muitos celulares. Também teve uma consolidação nesse sentido pelos próprios acordos comerciais. A delinquência também ajudou a ter um celular só, né? Isso é uma questão importante hoje, porque você tem a sua vida no celular. Os celulares vieram com 2 números, com 3 números, com N números, com emoji. E aí isso também foi facilitando, mas a regulamentação andou, né? E aí tornou-se mais simples isso. Quer dizer, você não precisa mais ligar de um celular de uma operadora para a mesma, não precisa. Né? Isso tudo foi evoluindo, né? Voltando a falar dessa questão da consolidação, né, que eu citei os provedores, que hoje pipocaram, né, tem muitos, e que a gente vê o começo de esboçando fazer essa consolidação. Vocês que passaram por esse movimento, que conselho que dão para quem está nesse mercado, quem está tocando um provedor de internet ou uma empresa, enfim, que está olhando esse movimento de M&A? Olha, tem um lembrete, né? O conselho é meio difícil, porque eles sabem bem o que estão fazendo. Eu acredito nisso, né? Mas é o seguinte, muitos deles, né? Bom, são 10 mil ISPs, né? Grandes números. Muitos deles entraram com a intenção de criar uma coisinha e vender bem depois para ficar sossegado em casa, né? Aposentado. Muitos desses também já foram vendidos, já foram integrados em outros. Existe todo esse movimento, né, deles se integrarem, um comprar o outro, etc. Eles pensavam sempre que a melhor venda estava após 100 mil clientes. E muitos foram vendidos nessa fase. Outros tinham a ideia de 50 mil clientes, eu vendo. Né? E por aí vai. As dificuldades não são pequenas, são muitas. Tem que construir rede, tem que fazer um monte de coisa e tem que lutar contra todas as normas e regras de prefeitura que não te deixam implantar. Tem o problema de uso do posteamento para passar rede. É um problema sério no Brasil até hoje, não resolvido, sem perspectiva de solução. Né? Mas está se batalhando para conseguir encarar o problema e resolver o problema de passar redes nos postes. Em contrapartida, a tecnologia também evolui e lá vem a integração, né, do mundo móvel com o mundo satelital, que nunca houve, né? Era muito pequititinho, e aí as coisas vão também começar a mudar, mas a necessidade de passar rede de fibra, né, na rua e de se instalar todos os IoTs que se precisa, ainda continua e tem que ser resolvido a questão dos postes. Não precisamos, né, avançar muito no assunto dos postes aqui. Mas é curioso como é que a tecnologia vai puxando, né, essas mudanças. Então, quando a gente fala de consolidação dos pequenos provedores, a gente fala também de evolução tecnológica. Qual é a questão do capital intensivo em telecomunicações? É que a tecnologia muda, o cliente entende que precisa da nova tecnologia e não tem alternativa. O provedor, de qualquer porte, tem que oferecer aquilo para o cliente sob pena de morrer. Então, e aí a gente vê também esses movimentos, né? A tendência que eu vejo é de consolidação
por esses motivos. Quando eu falo de novos operadores, de novos entrantes, se tiver que dar uma recomendação de consultor, seja ousado, pensa o futuro. Sim. Você não é um produto da evolução tecnológica, você é um agente da evolução tecnológica, um agente da evolução de produtos e marketing. Ouça o teu cliente, imagina um futuro e tenta construir esse futuro, cuidando dos números, cuidando de tudo, mas não aceita não. Cada vez que alguém te fala, não dá para fazer isso, isso nunca vai acontecer, faz a pergunta, por que não? É isso aí. E fazendo a pergunta de por que não, muitas vezes não tem por que não. Não tem por que não, vai lá e faz. Inventa uma coisa nova. A outra questão é não aceite os argumentos que vão dizer para você que não. Então, vai aparecer muita gente para dizer não. Fazer o que o teu concorrente já fez vai te levar a ser um pior do que o teu concorrente. Faz diferente. Vê o que o cliente precisa e faça aí sim o que o teu cliente precisa. Não faça o que o teu concorrente faz. Faz diferente, faz melhor, faz. E aí sim, cuidado com os números, cuidado para não quebrar no meio do caminho. Mas acho que esse tema do construir o futuro sempre foi muito importante em telecom. Quem ganha é aquele que vai ver o futuro e vai atrás, sem aceitar ou não. E imaginando o que vem, né? Porque às vezes a gente constrói, né? Se constrói muitas coisas, que é uma discussão que a gente escuta bastante agora com 5G e com 6G, sem meio que o que vai vir do mercado, né? Tem algumas questões anexas a tudo isso também, né? Tem que ver bem o que você está dizendo, né, Jair? Tem a questão de gestão. A gestão de uma coisa pequena, você faz sozinho. Quando a coisa começa a crescer, a empresa começa a crescer, começa a ter extensão geográfica e tal, você vai precisando de mais gestão, aí a coisa começa também a pegar. Então, quer dizer, você determinar qual o tamanho que você consegue, até onde você consegue ir a cada momento, é relevante. Tem exemplos ótimos, né, de empresas desse mundo que se consolidaram, que foram buscando, como é o caso da Vero, da Brisanet e tal. Tem outras, muito outras, que vão crescendo mais, procurando manter um ambiente saudável de gestão e de inovação. Senão, também não... E tem gente boa no Brasil, tem muito profissional bom no Tem Brasil. gente boa. Eu ia falar isso, tocou na questão da mão de obra. Eu queria uma avaliação de vocês, que a gente sempre, né, na cobertura de telecom, de TI, sempre a gente tem essa lacuna de mão de obra qualificada, sempre tem mais vaga do que profissional para preencher. Quais são os desafios de quem está na gestão hoje? Aí eu vou aproveitar sua carreira na Conferry para dar uma luz aqui para a gente. Eu acho que existiu e continua existindo uma deficiência, uma falta de profissionais no nível de entrada, gente de tecnologia. Isso tem sido constante no Brasil. Você fala de engenheiro de telecomunicações, desenvolvedor de aplicativos, desenvolvedor de software, tem uma camada engenheiro toda de computação, onde tem sempre milhares de vagas abertas. Quando a gente fala de nível executivo, acho que o Brasil está bem servido. Está bem. Está bem servido. Eu aí não tem problema. Trabalhei muitos anos em busca de executivos. O tema não era encontrar profissionais qualificados, era encontrar profissionais que eram bons para aquela posição específica, para aquela empresa, para aquela cultura, para aquele momento. Acho que o segredo era mais uma questão de aderência do que era mais encontrar, né, a pessoa correta. Falar, não tem profissional bom. Tinha muito profissional bom. Eu sempre entrevistei executivos maravilhosos. A questão era qual vai conseguir fazer o que é necessário naquela empresa, naquele momento, que era outra questão. Agora, no nível de entrada, acho que esse é um tema que segura o desenvolvimento de telecomunicação no Brasil. Não sei se você concorda com isso. Eu concordo e tem a seguinte questão, né? O custo das operações também não é baixo. Então, você precisa de ter o jovem para crescer. Senão, você vai crescer com um custo gigantesco. Você tem que atrair, né,
pessoas de outras empresas, isso custa mais dinheiro do que você criar dentro de casa. Então, mas isso nasce já nas universidades, né? Eu gosto de dividir esse problema da seguinte maneira. Primeiro quantos de fato saem das universidades com condições de trabalho. Aí a gente está falando de uma questão de ensino, né? Aí existe uma questão que é, né, da base que... Né, a condição também não é uma condição apenas técnica. Eu não estou procurando um programador de nível superior. Estou procurando uma pessoa de nível superior que vai trabalhar mais na análise, né, mais no que deve ser. Tá bom. Então, mas o que eu tenho disponível é uma pessoa de nível superior que quer ter um salário igual ao do nível superior, mas que não tem a mesma condição de trabalho. Não tem oferta, né, de competências para aquilo que precisa. Então, quando a gente fala muito dessa... não tem pessoas... Não tem. Tem sim. Tem gente abessa no mercado. A questão é não tem pronta. Não tem pessoal com boa formação. Isso é que ocorre. Então, isso tende a ser mexido com tudo que se faz. Nós, na FTEC, fazemos isso à beça, de ter um monte de convênio com um monte de universidade para que a gente consiga, né, atrair as pessoas e formá-los, ajudar um pouquinho, né, na capacitação deles. São programas de capacitação sem fim, né? Na FTEC, um monte de instituto de pesquisa e desenvolvimento do Brasil, que são muitos nessa área tecnológica, que cumprem o mesmo papel. E até também nas fundações das universidades, que também fazem inovação, que também orientam dessa maneira. Mas essas, das universidades, essas fundações das grandes universidades, basicamente das universidades públicas, muito poucas das universidades privadas. E são as universidades privadas que mais gente bota na rua, claro, né? E eu acho que além dessa questão educacional, você tem uma questão geracional também, né? E das aspirações das novas pessoas que estão entrando. Não sei se isso acaba provocando também um conflito dentro das próprias empresas, né? As empresas têm que investir nas transformações de cultura para ter ambientes, carreiras que atraiam essas pessoas jovens que têm uma cabeça muito diferente da e outras minha, aspirações, dos né? Luiz. Outro estilo de vida. Querem outro estilo de vida, querem qualidade de vida, querem feedback, querem horários diferentes. Você precisa se adaptar para poder atrair, desenvolver e manter essas pessoas. Senão você não vai conseguir desenvolver seu negócio, manter seu negócio no longo prazo. Eu já vejo mudanças, por exemplo, no comportamento do jovem, né? O jovem sonhava muito de ser o Bill Gates, né? Sabe? Então, o jovem de TI, né? E aí ele era mais irreverente, ele não queria ficar na empresa, ele ficava 6 meses na empresa, queria ir para outra empresa, e tinha vaga, né? Então ele ia, aquela confusão mental, né? O que não era bom para a empresa, muito menos para o próprio profissional. Então daí nasceu essa história de startups para todo lado, todo mundo quer ter uma startup, né? De cada 10 mil startups, uma anda, então a realidade vai mudando. Então a gente vê que os jovens já pensam diferente, eles já pensam um pouco diferente do jovem de 10 anos atrás. Mais empreendedor, você acha? Não, menos empreendedor menos. E mais consciente de que ele tem que ter mais conhecimento, ele tem que evoluir na profissão para ele poder até empreender e fazer outras coisas. O jovem quer horário flexível, Isso. O jovem quer muito feedback hoje. É diferente, então você precisa. Mas ele quer ser cuidar parte. disso. Ele quer ser parte. Ele não, Você falou uma coisa ele não legal, quer ser né? usado por uma grande empresa, entendeu? E essa questão das startups, né, que a gente vê surgindo muito, né, startup em telecom, fintech e tal. Como que vocês enxergam esse setor e de que forma eles poderiam contribuir para o setor de telecom? Olha, contribui sempre, né?
muito mais para o pessoal das over the top, né? Muito mais, né? Para as big techs, do que para a telecom mesmo. Mas também para a telecom, né? Vem boas ideias, vem boas coisas. Mas as startups, elas precisam, de fato, de olhar para dentro e dizer, opa, onde eu quero chegar? Volta à mesma história, né? Qual é o meu plano, né? O que eu faço? O que eu vou ser daqui a pouco? O que eu quero? Como eu chego lá? Que investimento eu preciso para chegar lá? Né? Essas coisas. Amadurecer. E tem ainda estamos no Brasil, eu observo isso, né? que ainda tem, o pessoal das aceleradoras, ainda está mais para a oportunidade de ganhar um dinheiro com a startup que cresça, do que, de fato, com a filosofia de acelerar. Né? Então, isso tudo está amadurecendo. Não sei se vai chegar a ponto de estar maduro como o ambiente de startups que é hoje. Acho que não vai, até apostaria que não vai chegar a maturidade assim, mas vai chegar num ponto que, tá bom, não tem muito alvoroço com startups, e tem aqueles que sempre tiveram, que cria sua empresa pequena e que cresce, que evolui e que é inovador e que vai. Agora, tem muitas startups que prestam serviço a empresas de telecom. Elas nascem para resolver algum problema da empresa de telecom. Então, tem startup que faz, falamos de Highline, Digital Twins. Tem startup que faz análise de uso de dados em residências. Tem startups que fazem análise de fraude. Tem startups que usam processos de inteligência artificial para processos de marketing. Então, tem muitas startups que estão ajudando empresas de telecom a funcionar melhor em cada uma desses pontos, e tem muitas outras. Nem falar das startups todas que têm conteúdo, aplicativo e outras coisas. São startups que são B2B e trabalham para as empresas de telecom. Mas essas de serviço, né, assim dizendo, também tem competição entre elas. Né? E aí o que acontece? Quando tem competição, o comprador bota o preço onde ele quer. Né? Então, aí o mundo começa também a se equilibrar por aí, porque as startups de sucesso na área de serviços, né, elas têm perna curta, porque logo vem um concorrente que faz a mesma coisa e que cobra menos. O maior vai lá e compra e incorpora. Quando o diferencial é preço, você está muito vulnerável. Né? É isso aí. Mas isso não é novidade. Eu lembro lá atrás, startup que fazia planejamento de rede de rádio. Ah, sim, eu lembro disso. E aí os fabricantes de equipamento foram lá e compraram essas startups. Exatamente. Porque passou a ser, você quer um planejamento de rádio bom? Eu faço para você. Isso. Começou a ser um serviço agregado à venda do produto. E a gente vê, eu queria entender um pouquinho como vocês avaliam, porque a gente tem algumas operadoras deixando aquele conceito, né, do dump pipe para incorporar uma série de serviços, muitos que vêm de startups, que elas próprias foram, né, colocaram ali na incubadora e tal. E essas telcos caminham para ser um marketplace de serviço, para ir além da rede, para oferecer muitos serviços. É um movimento que no longo prazo se sustenta? Eu acho que se sustenta porque eles já encararam, né, a realidade. Né? Eles não são mais aquela operadora de antigamente. Eles são empresas de tecnologia. Então, já virou essa chave? Já virou essa chave. Até no Brasil, você já nota isso. Sem querer puxar a brasa para uma ou para outra, você vê a postura da Claro, a postura da Vivo, a postura da TIM, é a postura de quem está no mundo da tecnologia. Observe as mensagens que são dadas nas propagandas, que estão na TV, no rádio, que você recebe, né, pelos aplicativos, no seu celular. Você nota que tem um mote da tecnologia. E, além disso, elas se transformaram em empresas de serviço a clientes. Isso. E isso que você está falando, rede, né? Eu tenho acesso ao meu cliente, eu conheço o meu cliente, o que meu cliente quer. E incorporar essas coisas passa a ser mais serviço para aquele cliente. E aí, o pipe continua, precisa ser bom.
Se o pipe não for bom, o serviço não funciona. Exato. E aí, com as novas tecnologias no celular, né, 5G, 6G, vem um monte de produto que essa operadora pode oferecer em parceria com uma startup ou com uma integradora, né? Como que vocês avaliam que o 5G vai andar e o 6G nessa oferta de serviço e nesse novo posicionamento das telcos? Bom, o 5G já andou, né? Só falta cobrir mais área, mas já eu andou. não vejo essa oferta de serviço que falavam tanto, né? Para mim, e aí vocês me corrijam se na minha análise não fizer nenhum sentido, mas virou uma conexão mais rápida na mão do usuário, mas ainda não se converteu a tantos serviços de IoT, por exemplo, porque você pode usar a rede 4G, tem muita coisa em 2G, em 3G, aquele serviço de telemedicina, tudo me parece ainda futurista. Não, ele já está aí, né? Já estão aí. É futurista, né? Tem com melhor testes. qualidade, etc. Mas, vejamos, né? Você tem gravação de música online via internet. E, às vezes, a ponta final está pelo celular. Andando muito bem. E a gente sabe que sincronizar não é fácil em música, como não é fácil em vídeo, né? Bom, eu vejo TV no meu celular. Eu tenho tudo no meu celular. Eu vejo TV, eu vejo filmes, eu vejo tudo no meu celular. Mas isso a gente fazia com 4G. Não. Com essa qualidade, não. Né? A gente Tinha não que nota. baixar, demorar. A gente não nota. Essa transformação toda da gente usar o celular o tempo inteiro aconteceu se a gente está consciente. Então, essa transformação que o 5G está trazendo e o 6G vai trazer, ela vai continuar da mesma forma, a gente não percebe. Ela não é de saltos, ela é de uma mudança cada dia. Ah, não, mas fica melhor, você passa a usar uma coisa, você passa a usar outra. Passou um ano, se você tirar uma fotografia e tirar depois de 12 meses, aí sim você vai ver a diferença. Cada dia tem uma coisa diferente, a gente vê o WhatsApp, cada dia eu recebo uma mensagem do WhatsApp mostrando uma funcionalidade nova que vai usar mais banda, vai me ajudar a fazer alguma coisa. Isso. Cada dia um desses provedores de conteúdo me mostra uma funcionalidade nova, o banco, segurança, isso, aquilo, coisas, todo dia um pouquinho de diferença. Você não percebe, porque você está ali. Não espera um Big Bang. A gente já pensou nisso. Não, vai ser assim. Um dia a gente vai acordar e tudo vai ser IoT. Não vai acontecer. Cada dia uma coisinha, cada dia um aplicativo. Esse tem sucesso, legal, eu vou usar. Esse não tem sucesso, desaparece. A gente não é consciente desse processo. Mas eu te garanto que está acontecendo. Se a gente olhar lá atrás, quando o celular tinha um aplicativo só, que era falar, e hoje... E tinha o short message. Não podia. Não podia, a Anatel não deixava. A Anatel não deixava. Teve que convencer que era inerente ao serviço. Esse é outro ponto. Quando existe a possibilidade na tecnologia, alguém vai inventar um jeito de usar. Tem a regulamentação ou não tem a regulamentação, alguém vai usar. SMS, veio mensagens. Então, isso está acontecendo. É um processo que a gente não nota. Tem uma coisa curiosa, né? Eu abandonei a TV por satélite, que não tinha no meu condomínio o cabo, né? Até que chegou, né, a fibra ótica com TV, mas eu não aderi. Eu aderi à banda larga, mas a minha TV é via streaming. Mudou, né, muito o consumidor, né? também. Então, eu pego o meu box de TV da Claro e levo para onde eu quero. E eu pego pelo meu 5G. Eu não fico esperando que a internet de onde eu vou seja... Não. Eu pego pelo meu 5G. Embora e estou vendo minha TV. Olha só. As é o mudanças, 5G. né? É engraçado. Eu vou dar um exemplo. Quando eu quero que projetar numa tela grande, que senão eu vejo no meu celular e acabou. A mesma coisa. E os casos de uso para o corporativo vão começar Mas os serviços entraram. Né? Vou te dar um exemplo. Eu nem gosto tanto, mas a gente vai no restaurante hoje, o menu é para o QR Code. No começo, o menu era o menu como era o de papel, igualzinho. Isso. Hoje é filme do cozinheiro fazendo o prato.
É uma coisa assim, eu vou comer, eu vou no cinema, né? Mas é muito diferente, as pessoas estão inovando, estão inventando todo dia. Você já viu esses menus agora? Já Você vi, abre um menu, é um maravilhoso. filme. Maravilhoso. Maravilhoso. E até chamariz que você pode baixar antes de ir no restaurante para já Pra ver o ver que se que você... até para escolher o restaurante. A gente está caminhando para o final. Eu acho que seria legal a gente fazer uma avaliação, né, desses quase 30 anos de privatização e dessa evolução, dessa expansão de a gente ter muitas operadoras, da consolidação, algo que a gente vê na fibra ótica também acontecendo. Como que vocês pensam, né, esse passado e o que vocês projetam para o futuro? Olha, Vai dar papo aberto aqui. dá papo. Mas se olhar para trás e pensar, eu fui parte disso. É isso aí. Fico feliz de ter sido parte disso. Contribuir para um mundo melhor? Eu acho que sim. As pessoas hoje se divertem com o celular, elas têm segurança com o celular, elas têm acesso a serviços com o celular, elas deixam de entrar em filas que elas entravam antes, porque conseguem fazer coisas com o celular. Eu acho que a gente ajudou a melhorar a vida das pessoas, e é isso que me deixa feliz. Tem muita coisa errada que aconteceu, tem muita coisa que podia ser diferente no meio do caminho, tem Por exemplo? Tem coisas horríveis, tem fraude, tem uso para criminalidade, tem um monte de coisas erradas que aconteceram, tem esse tema muito em discussão do uso de celular nas escolas, tem as crianças com déficit de atenção por causa disso, tem muita coisa errada que dá para arrumar. A culpa não é do celular, a culpa não é da rede, a culpa é do uso. Eu tento focar nas coisas boas todas que aconteceram por essa revolução de telecomunicações que eu estou feliz de ter feito parte junto com os alunos. Claro, isso aí é ótimo, eu continuo fazendo parte, não paro. Né? Mas tem uma coisa interessante, né? A comparação dessas questões negativas, né, do mundo das comunicações que eu faço é sempre com avião. Né? Aqueles caras que inventaram o avião, como Santos Dumont, por exemplo, eles não imaginaram que iam usar avião para bombardear outra cidade. Né? Não pode ser culpa deles. E que aquilo evoluir para mísseis, etc., né? que iam de destruição. Então, também não era o nosso caso. Né? O que a gente via é que tinha que proteger de alguma maneira, que tinha que ter mecanismos antifraude, mecanismos anti tudo quanto é tipo de má intenção, e que não dava para fazer tudo. Porque no mundo da fraude tem sempre milhões contra um que não quer fraude. Então, é muito difícil de ser dominado. Então, você vai conduzindo passo a passo e vai minimizando o problema naquilo que você consegue resolver. É assim que funciona e assim funcionará. O orgulho de estar nesse tempo todo, maravilhoso. Né? Maravilhoso. Né? Pegar a separação, né, de tudo. Primeiro, junção como Telebrás de um monte de empresa. Depois, venda de tudo isso. Integra, reintegra, faz, acontece. Que futuro tem isso? Futuro de integração e futuro de nova tecnologia para desagregar de novo, né, com novas concorrências, novos mecanismos, até que se junte de novo ou não. Né? E a questão que eu entendo que mudou muito mesmo, é o acesso a custo que o brasileiro pode pagar. Esse é o ponto principal de você, de fato, universalizar, como era a ideia do governo, lá do Fernando Henrique, de universalizar o serviço de comunicações. Agora, os serviços também andaram. Também o governo ficou digital, você tem sua carteira de motorista, você tem, né, seu e-social, você tem, né, teu SUS, tem um monte de coisa ali que te dá nas prefeituras, nos estados. Tudo também foi evoluindo para um mundo que se comunica. E vai evoluir mais, é obrigado a evoluir mais.
é obrigado a ter o menu também da prefeitura, com um videozinho, etc., porque senão também vai ficar... E a possibilidade de manter ruim. contato com as pessoas que você ama, tua família e teus amigos. Eu me lembro de criança, a gente ia para Santos. Minha mãe, num restaurante que tinha um telefone fixo, esperando para fazer a conexão, estou falando de Santos, para fazer a conexão com São Paulo, que meu pai ficava trabalhando. Eu fui estudar nos Estados Unidos, já era ligação automática. Eu fazia conta Nossa, para ver se eu tinha condições de ligar para os meus pais, para falar 2 minutos para falar ou 3 alguns minutos. Oi, tô bem, tô vivo. Hoje eu tenho minha mulher e meus filhos espalhados pelo mundo. Eu pego o celular e ligo e vejo, e eles me mostram onde eles estão. Então, isso é uma mudança que, se a gente olhar assim, é muito grande e muito melhor. Verdade. Em pouco tempo, né? Se a gente pouco olhar a tempo. história, foi muito pouco História tempo. de uma vida. É. Vem. Agora, alguém lembra do menino Skype esperando. hoje em dia, não? Alguém lembra do Skype hoje em dia? Tecnologias Alguém vão, né, substituindo. o WhatsApp- Eu ainda uso de vez em quando. Bota o WhatsApp lá da tua filha, do teu neto. De vez em quando eu estou fora do Brasil e preciso ligar para um número, um 0800 do Ah, Brasil. aí sim. E aí o Skype funciona. Aí sim. O Usei WhatsApp muito não. também. É. Então eu uso ainda para isso quando eu estou fora do Brasil. Bom, pra mim foi um bate-papo muito enriquecedor. Muito obrigada pela presença de vocês. Pena, não durou nada. Foi muito Ah, foi rápido. Foi rápido. Isso é bom, né? Sinal Bom. que... Roberto, ótimo. que bom estar com você aqui, viu? Igualmente. Foi muito legal. Eu acho que eu já estava me devendo um bate-papo com você. Muito bom te ver de novo. Obrigado. Obrigado ao Highline por toda aí essa dedicação a telecomunicações. É importante isso. E assim encerramos mais um episódio do podcast Highline Conecta, que tem o patrocínio da Highline, uma desenvolvedora de soluções de infraestrutura compartilhada. Gostou? Curta na sua plataforma de áudio predileta e compartilhe com amigos. E não se esqueça de nos favoritar e de nos seguir para receber alertas sobre os novos episódios. Eu fico por aqui e até a próxima.